Bem, pessoal, então estudinho de equilíbrio químico. Vamos lá, equilíbrio químico. Nosso próximo conteúdo aí do trimestre, tá bom? Então, gente, a gente estudou ao longo da química, no início a gente estuda fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que seria um fenômeno físico? Aquele que é reversível, tipo derreter gelo. Fenômeno químico, aquele que é irreversível, que foi e não tem mais volta. Vamos acabar com essa teoria. Sempre a química é simples até um certo ponto. A gente derruba essas teorias mais simples quando a gente começa a aprofundar o estudo. Equilíbrio químico tem isso, gente. Equilíbrio químico são o estudo das reações reversíveis. O estudo das reações químicas reversíveis, meus caros, reversíveis. Então eles vão e voltam, tá bom? Dentro do estudo das reações químicas reversíveis, nós temos algumas aplicações. Principalmente o equilíbrio químico é encontrado muito dentro da indústria. Você procura o equilíbrio para gastar menos reagentes, gastar menos materiais. Mas também do nosso corpo. Nosso corpo é um sistema tão complexo que precisa ter um equilíbrio do nosso corpo. Por um exemplo, há um equilíbrio no nosso sangue da taxa de oxigênio e gás carbônico, sangue venoso, arterial, lá, e é esse equilíbrio que faz com que nós consigamos viver. Outro equilíbrio, não sei se vocês já viram dentro de bioquímica, mas dentro do equilíbrio dos íons do nosso corpo, que precisamos ter, tem as bombas de sódio e potássio. É um equilíbrio de sódio e potássio no nosso sangue. São reações químicas que vão, que voltam. Um exemplo mais prático que você consegue enxergar. Já ouviram falar, lá o pessoal antigamente falava muito, o galo do tempo. Então assim, o galo do tempo, ele era assim, ele era, quando ficava seco, ele ficava azul. Quando estava próximo de chover, estava clima mais úmido, ficava rosa. Daí ficava seco e voltava a ficar azul. Daí voltava a chover, voltava rosa. Ficava azul, rosa. Ele, pela umidade do ambiente, ele previa se ia chover ou não. Por isso que a previsão do tempo pelo galo do tempo. Por isso que era galo do tempo. Era um sal de cobalto, que ele muda de cor entre azul e rosa, reversível, de acordo com a umidade. Fenômeno físico, portanto. Tá bom? Hoje em dia você tem tantas outras formas de ver, né? Hoje em dia a robotização, a automação. Você coloca um sensor, o sensor já diz em percentual, umidade e tudo mais. Mas a gente tem algumas aplicações aí da química que eram muito interessantes no pessoal que fazia isso, esse uso antigamente. Nem sabia que era cobalto aquilo ali. Então aí, ó, equilíbrio químico. Estuda as reações químicas reversíveis e irreversíveis. Pois bem, como é que primeiro vocês têm que entender então o que é uma reação química, relembrar bem com calma. Vou pegar uma reação química aqui, ó. CO gasoso mais NO2 gasoso. Daí como que eu represento a reação reversível? Assim, ó, indo para um lado, indo para o outro. Daí assim, CO2 gasoso mais NO gasoso. Aqui é um equilíbrio homogêneo. Por que eu sei que é um equilíbrio homogêneo? Porque eu tenho gasoso, 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 gasoso. Se eu tivesse um sólido ali, seria heterogêneo. Se tivesse um líquido, equilíbrios homogêneos quando ele tem encontra-se só num estado de equilíbrio, tá bom? Ali no caso todos estão no estado de agregação gasoso. Mas poderia também ter um estado químico que é muito famoso, que eu cito sempre. O aquoso, que foi dissolvido em água. Então se ele está todo em equilíbrio aquoso, também é um equilíbrio homogêneo, tá bom? Vocês têm os equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Então é assim, gente, para vocês entenderem. Eu reajo CO com NO2, monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Eu reajo e estou formando CO2, dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Entretanto, a reação está indo para lá, mas ela não está só formando, ela está voltando a formar NO2 e CO. Às vezes, a reação caminha mais para a direita, às vezes ela caminha mais para a esquerda. E daí você tem como fazer com que ele favoreça mais a questão da direita ou mais da esquerda, tá bom? Então, o equilíbrio químico é isso.
é buscar o equilíbrio entre o lado antes da flecha ou à esquerda da flecha, que é dito o lado dos reagentes, e o lado dos produtos, tá? Então, você vai modificando fatores que podem quimicamente ou fisicamente alterar este equilíbrio. Tudo bem? Aqui tem uma definição. Reação reversível é aquela que se processa simultaneamente nos dois sentidos. Ou uma outra definição, é na qual o reagente se transforma no produto e à medida que os produtos também se regeneram e formam os reagentes. Então aqui eu tenho um exemplo de reações químicas reversíveis. Disto aqui, dos reagentes está formando produto. Dos produtos está voltando e formando os reagentes. Como que você sabe isso, professor, então? Você faz um estudo microscópico. Você tem como determinar, olhando os átomos, como que eles estão colidindo, como que eles estão se ligando, como que eles estão formando. Então, o homem consegue examinar isso com instrumentos de alta qualidade. Instrumentos ópticos, você pode visualizar, e instrumentos de medida de laboratório, que você tem para determinar para que lado que está deslocando esse equilíbrio. Tá bom? Então, aqui nós temos, por um exemplo, várias reações aqui que nós temos de equilíbrio químico. Aqui, para nós entendermos aqui as reações, eu vou primeiro assim vou pegar um conceito de equilíbrio. Então, eu vou pegar uma reação aqui. A reação esta reação em termos de produtos, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Copiar o gráfico. Esse aqui é um gráfico que representa o equilíbrio químico. Então eu tenho a concentração molar em mol por litro. E aqui neste eixo eu tenho o tempo de reação em minutos, tá? 40 minutos aqui corre para ocorrer o equilíbrio. Eu tenho de 0,2 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0. Tá bom? Então eu começo tendo CO e NO2. Por quê? Porque são reagentes, são os ingredientes. Então eu começo com 1 mol. Vai cair no final para 0,2. Ele começa com 1 aqui, e ele vai caindo exponencialmente. E ele equilibra, deixa eu ver aqui no 0,2. Tem que descer mais um pouco aqui, ó. Ele atinge o equilíbrio em 0,2. 0,2 ele para de cair. Então isso seria aqui, o CO gasoso e o NO2. Em 40 minutos aproximadamente ele atinge esse equilíbrio. Vou mudar o 40 para cá. E o contrário. As outras começam do 0, então não tem nada. E no 0,8 eles atingem o equilíbrio aqui, ó. Vou subir um pouquinho mais, ó. Aqui seria o CO2 e o NO gasoso. Você pode ver que no final tem mais produto que reagente. Isso nem sempre vai acontecer. E você tem como modificar isso. Modificando a temperatura, colocando mais ingredientes, mais reagentes de um lado ou do outro. Pela pressão, dá para você descobrir, dá para você estudar os fatores aí. Mas é isso, olha. O que era reagente começou em 1, né? Diminuiu para 0,2 no final. O que era produto começou no 0 e no final é 0,8. Então isto é o equilíbrio. A gente vai estudar vários cálculos de equilíbrio para descobrir qual que é a constante de equilíbrio dessa reação, por um exemplo. Mas posteriormente a gente vai estudar isso daqui. Isso seria um gráfico que representa o estudo das reações reversíveis, das reações que são estudadas dentro do equilíbrio químico, tá bom? Tem o equilíbrio que é o equilíbrio químico, que define a questão das reações reversíveis. Aqui é o equilíbrio homogêneo e pode ser o equilíbrio heterogêneo, como eu falei para vocês.
Um cuidado que vocês devem ter. Gente, equilíbrio químico é confundido com equilíbrio físico. Equilíbrio químico é o equilíbrio que a gente busca das reações reversíveis. O equilíbrio no sentido físico é algo que talvez vocês tenham visto em outro conteúdo. Lá dentro da física do primeiro ano, estuda equilíbrio. O equilíbrio físico é o estudo, por um exemplo, de corpos que são colocados em um equilíbrio de rotação, de translação, por um exemplo, com alavancas. Então é um outro sentido. Pode ser estático, dinâmico. Aqui a gente está falando de equilíbrio de reações químicas, do equilíbrio químico, tá bom? Então, aqui eu vou passando aqui para vocês, então, equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Para a questão de equilíbrios homogêneos e heterogêneos, a gente vai ver uma outra questão também. A questão da equação do equilíbrio. Então, nós temos a equação do equilíbrio. Tem várias equações que vão representar o equilíbrio. Mas a equação principal que nós vamos representar inicialmente é a equação do Kc, que é o equilíbrio em termos de concentração, e o Kp, equilíbrio em termos de pressão. Tá bom? Kc, equilíbrio em termos de concentração. Então, para ter concentração, gente, é algo que foi dissolvido, ou seja, é algo que é aquoso. O cara é canetão, o canetão tá acabando, tinta. Vamos ver se o outro melhorou aí, ó. E o Kp, olha, Kp é o equilíbrio em termos de pressão, ou seja, para componentes gasosos. Tudo bem? Então aqui seria o Kp, que seria o importante. Hoje a gente vai aprender a converter Kc em Kp também, a gente vai converter. Mas então, como que eu tenho a equação do Kc e do Kp? Bom, para determinar quanto que vale essa constante de equilíbrio em reações reversíveis, tá bom? Então a gente vai aqui pegar. Vou pegar esta reação aqui como exemplo A. Isso é muito importante que depois a gente vai aprender a calcular, porque a gente está aprendendo somente a fazer a equação. Aqui é uma homogênea, então vai ser, ó, CO gasoso mais NO2 gasoso. Como que eu sei o equilíbrio? Porque tem a flechinha para um lado, a flechinha para o outro. CO2 gasoso. Gente, para quem não lembra, o número da frente é chamado coeficiente estequiométrico. E aqui é o estado físico. Ó, gasoso, gasoso, gasoso e gasoso. Tá? Mais NO gasoso. Lembre também, cada letra maiúscula é um elemento químico. Tudo aquele negócio. Então assim, como que eu obtenho a equação de equilíbrio? Aqui é o Kp. Por quê? Porque eu tenho pressão, porque eu tenho componentes gasosos. Então assim, o que está depois da flecha eu coloco em cima, que está produto em cima. Então aqui eu tenho um CO2 e um NO. Então fica assim, vou colocar como a concentração de CO2 multiplicado, nunca mais, é multiplicado, pela concentração de NO, de monóxido de nitrogênio, dividido pela concentração dos reagentes. Então, CO vezes NO2. Aqui eu tenho 4 substâncias. Sempre o que for produto, que está depois das flechinhas, fica em cima, e o que é reagente fica aí embaixo. Se aparecer no coeficiente estequiométrico, ele vai como expoente. Tranquilo? Vamos fazer um segundo exemplo. H2 mais I2 formando HI. H2 gasoso mais I2 gasoso formando 2HI gasoso. Ó, que agora eu só tenho 3 substâncias. Gás hidrogênio, gás iodo, ácido iodídrico, né? Então, aqui eu tenho, aqui é I, que fique bem claro, tá? Estéreo, I, iodo. Então, a equação de novo só tem componentes gasosos. Então, de novo, ela é homogênea.
Então vai ser Kp igual o que está depois das flechinhas. Então, HI. Tá vendo esse 2? Ele vai como expoente. Então, quer dizer que a equação fica ao quadrado. Essas chaves, gente, só representam o que é a concentração. Para quem não viu, não lembra de concentração, essa aqui é a concentração molar, que vai em mol por litro. Lembram da equação da concentração molar? Ó? Concentração molar é igual ao número de mols dividido por volume. O número de mols é igual a massa pela massa molecular. Então, a equação da concentração molar, tá bom? Então, essa é a concentração que determina a quantidade de matéria na química. Ela é muito precisa porque ela determina exatamente a quantidade de matéria na química, tá bom? Na física, a gente se preocupa muito com a questão de massa em gramas. Aqui a gente se preocupa com a quantidade de matéria na química que está reagindo ali, no caso, né? Que está sendo solubilizada, está dissolvida em água. Por isso o N do número de mol, tá? Então aqui em termos de concentração ou de pressão. Aqui no caso, como a gente tem gasoso, é mais fácil medir em termos de pressão. Então às vezes você vê assim também, olha. Em vez dessa simbologia de chaves, ele vem assim, PHI. Por que o P? Porque é Kp, então é a pressão. Eu vou deixar como chaves para todos, mas que fique bem claro. Você vai encontrar em muitos livros como P. O que é o P? Significa que é a pressão. A equação é parecida, mas se eu for P de pressão, lembre, é quando ele está componente gasoso e aqui vai ser pressão. Quando for C de Kc, é porque a concentração é a quantidade de matéria que está reagindo. Então aqui, ó, produto ao quadrado, por quê? Por causa desse 2 aqui que eu coloco ao quadrado, então H2 vezes I2. Só isso? Só isso. Vamos fazer mais, tem que fazer uns 5 exemplos. Então vamos lá. Aqui, ó, N2 mais 3H2 formando 2NH3. Essa é a equação famosa do equilíbrio químico, síntese de Haber-Bosch, que modernizou e inovou e deu um grande degrau para a questão do equilíbrio químico e para o estudo industrial do equilíbrio químico, uma aplicação de aproveitamento do nitrogênio gasoso para formar amônia, que era muito importante no século passado. Acabou? Síntese de Haber-Bosch, que é interessante. Gasoso, gasoso, gasoso. De novo é homogêneo. Então, Kp igual, ó, NH3 ao quadrado. Essa vai ser a concentração ou a pressão quando estiver no equilíbrio, quando ela atinge esse parte final. Fique bem claro. N2 vezes H2 elevado a 3. Então, H2, que é o gás hidrogênio, elevado a 3. O 3 vai como expoente por cada 3 H2, e sempre é vezes. Bom, então, vimos aí equações de catálises homogêneas. Agora vamos pensar numa que não seja homogênea. Que ela seja assim, ó. C sólido mais O2 gasoso para formar CO2 gasoso. Tá vendo que ele é sólido? Se ele é sólido, ele não vai ter pressão, ele é constante. Como ele é constante, ele não vai determinar a minha questão do equilíbrio, tá? Então, quando ele for sólido, eu posso eliminar. Quando ele é sólido ou ele é líquido, eles são puros. Então, eu posso eliminar da minha equação do equilíbrio, tanto em termos de Kc ou de Kp, tá? Aqui vai ser de novo Kp, a equação base. Por quê? Porque são gasosos. Então, vai ser CO2, só tem ele depois da flecha, como não tem número da frente, ele não vai como expoente, dividido por O2. Porque o C a gente cortou, então ele não vai na equação do equilíbrio. Vamos fazer a letra E? Letra E, agora eu vou colocar uma equação de equilíbrio que ela está elaborada em termos de dissociação de sais em água. Então vai ser
F2SO4, 3. Sólido, que eu coloquei água e daí ela se dissolveu em íons. Ficou 2Fe3 mais 3SO4, 2 menos. Aquoso. Novamente, o que é sólido, corta. Sobrou. Aqui é aqui. Então a gente tem substâncias aquosas. Então aqui é em termos de equilíbrio, em termos de concentração, que a gente vai estudar. Então vai ser Fe3+, tá vendo aqui, ó? Fe3+, tá vendo aqui, ó? Quantos Fe3+ eu tenho? 2. O 2 ele vai como expoente. Tem muita gente que confunde isso. Vezes, porque tá aqui depois da flecha ainda, o SO4, 2 menos. E esse 3 que está aqui na frente, ele vai, na verdade, como expoente. Tá acabado, tá feito o KC. Vamos fazer mais um que é de sal, assim, ó. MgCl2 sólido se dissociando em Mg2+, aquoso, mais 2Cl menos aquoso. Como que eu vou saber disso, professor? É assim. O Mg é um tipo de sal. O sal separa a parte positiva da parte negativa. Aí tem uma tabela de cátions e ânions que você pode encontrar na internet. E daí que eu sei que não existe Cl2 quando ele está ligado a outro elemento. Na verdade, quando o Cl, cloro, estiver ligado a um elemento, que no caso é um metal, quando ele se separar, por um exemplo, quando estiver em contato com a água, dissolveu em água, ele vai formar íons. E o íon que vai ser formado é o Cl-, que é o cloreto. Quando ele está ligado a um metal, é o íon cloreto, o ânion cloreto. Cl2 é somente quando existe sozinho na natureza o gás cloro. Tá? Então aqui, como é que eu faço essa questão de equilíbrio? Kp igual. Kp? Não, é aquoso, é Kc. Aqui é sólido, eu corto, então ficou Mg2+. Tem algum númerozinho na frente? Não, então ele não vai como expoente. Vezes, é sempre vezes, Cl-. Quantos Cl- tem? 2. Então o 2 vai como expoente. É um cuidado que vocês têm que ter muito grande dentro do estudo de equilíbrio, essa primeira parte de equilíbrio químico, tá bom? O equilíbrio químico a gente pode estudar muito bem. Ali, por um exemplo, olha, quantidade que ele dissociou, que não dissociou, isso tudo a gente vai vendo com calma. Mas vocês vão tendo que aprender e estudar toda a parte de equilíbrio químico. A constante de equilíbrio, estudar mais profundamente tudo isso aqui. Beleza, gente? Eu vou parar por enquanto. Próxima aula, eu vou citar os fatores que influenciam o equilíbrio, de acordo com o estudo de Le Chatelier. Daí a gente vai ver os fatores, como os influenciam, antes de chegarmos nos cálculos de equilíbrio, todos os tipos de equilíbrio. A gente vê vários equilíbrios. Por exemplo, quando ele é um sal, é o KS, o KPS. Quando ele é um ácido, é o Ka. Quando ele é uma base, é um Kb. Quando ele tem, por um exemplo, o ácido e a base, a gente estuda em termos de acidez e basicidade o equilíbrio da água, que é o Kw, que vai definir, por exemplo, o pH. Então a gente tem vários Ks, Ka, Kb, Ks, Kw, e a gente, a partir disso, a gente vai estudar, ampliar o estudo dentro do equilíbrio químico e vai vendo com calma cada um desses Ks, tá bom? É aqui, como eu disse, ó, você pode terminar em termos de concentração ou colocar o P em termos de pressão. Beleza, gente? Abraço, conversamos, vamos estudando equilíbrio químico. Até mais!